Graças a paz do Senhor Jesus, amém. Mais uma vez estamos aqui para dar o seminário sobre os 10 enganos que a igreja não pode cair. E nós temos entendido que estamos vivendo um tempo novo, né? Temos gravado aí alguns desses estudos, enviado aí para o nosso canal do YouTube e compartilhado com outras pessoas, né? O último estudo agora sobre Desconstruindo a Teologia da Prosperidade, os dois vídeos juntos, nós já temos aí em torno de 150 visualizações, 140 quase. E a gente sabe que são temas necessários para os dias de hoje, né? É muito importante que a igreja voltada para a cruz, que está nascendo, né, nasça com esse propósito de realmente estarmos embasados, alicerçados dentro da palavra de Deus, né? Então, dando continuidade a esse seminário, nós estaremos entrando na segunda parte, né, desse estudo, com o subtema Não confie nas estratégias mais do que no Evangelho. Nós sabemos que hoje, uma das coisas... Obrigado, pastor. Nós sabemos que hoje uma das coisas que mais temos usado para pregar o Evangelho são estratégias, né? E nós iremos aqui colocar algumas coisas acerca disso, né? Precisamos ter muito cuidado, porque nós entendemos que é bíblico, e nós iremos aqui, por exemplo, né, uma das finalidades, né, desse estudo, eu listei aqui 5 finalidades, e uma delas é descobrir se é bíblico usar estratégias para pregar o Evangelho. Nós iremos descobrir que sim, né, que é bíblico usar estratégias para se pregar o Evangelho. Mas nós também entendemos que nem tudo que tem base bíblica é mandamento bíblico. Existe uma diferença muito grande, por incrível que pareça. Às vezes alguém pode falar assim, não, mas tem base bíblica para fazer isso, tem base bíblica para fazer aquilo. Mas é mandamento bíblico? O que é mandamento bíblico torna-se pecado se você não fazer, se você não praticar, não é? Agora, o que só tem base bíblica, mas que não é uma ordenança, que não é um mandamento, nós entendemos que não é pecado se a igreja não fizer, não é? Um caso, por exemplo, muito peculiar acerca disso, é quando Jesus reúne aí os 70 discípulos e eles são divididos, né, de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Quer dizer, foi uma estratégia que nós iremos ver mais adiante, é uma metodologia, mas você não vê nenhuma ordem, nenhum mandamento, quer dos apóstolos ou de Jesus, falando que a igreja era obrigada a fazer isso até a volta dele. Enquanto que a ceia do Senhor, né, ele diz, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Quer dizer, toda igreja que deixa de exercer o mandamento bíblico de cear, ele está pecando. Então, nós iremos ver que tem coisas que têm base bíblica, mas não significa que a igreja seja obrigada a fazer. A segunda finalidade do estudo é quais são as estratégias mais usadas pelas igrejas hoje. Existem inúmeras estratégias hoje que a igreja está usando, né? Eu acho que a mais velha de todas, né, que vem desde Jesus, é o marketing, né? A gente sabe que o marketing é uma coisa natural, é uma estratégia que não é pecado, que não é erro usá-la, né, e que vem desde a época de Jesus. A gente vê, por exemplo, que a mulher samaritana ela serviu como marketing para que os judeus, né, para que os seus concidadãos descobrissem que Jesus, a quem falava com ela, era de fato o Messias escolhido, o Messias prometido, porque quando Jesus revelou, né, tudo que havia da vida dela, o que estava acontecendo com ela, ela foi imediatamente falar isso para os seus concidadãos. E aí, o marketing que ela fez do profeta Jesus,
daquilo que ele tinha falado, né, se espalhou. E aí quando se espalhou, aquele povo todo ali, com o cidadão dela, foram ver e constatar se isso era ou não verídico, né? Por isso que é bastante interessante a gente usar o Facebook, a gente usar o Twitter, a gente usar o Instagram, não é? Quer dizer, para propagar o Evangelho. Segunda, terceira finalidade desse estudo, quais que deram e as que ainda estão dando certo, né? A gente sabe que tem muitas estratégias que realmente estão dando certo, né? Que um dia deram certo, que hoje não estão dando mais, né? Porque, na verdade, o ser humano é muito dinâmico, a sociedade é muito dinâmica, né? E o sistema ele é muito complexo. Então, existem estratégias que vai dar certo em uma determinada localidade e outra não vai dar certo, em outra localidade não vai dar certo de jeito nenhum. Então, vai dar um problema sério quando você pega estratégia de um lugar e aí tenta usar em outro lugar. Como, por exemplo, você vai tentar usar coisas do Ocidente, né, para tentar, de uma certa forma, evangelizar os muçulmanos. Quer dizer, tem que ter uma estratégia completamente diferente, né? Quer dizer, as roupas que muitos crentes vestem hoje, né, vai ser difícil você chegar para um muçulmano lá onde ele está e tentar evangelizá-los, porque eles acham um absurdo a forma como o Ocidente se veste. Então, quer dizer, você vai ter que realmente se adequar. Quarta finalidade, nem toda estratégia que dá certo é biblicamente certa. Isso é uma coisa muito importante a ser falada, porque existe a questão do pragmatismo. Né? O que é o pragmatismo? O pragmatismo é o seguinte: tudo que dá certo é o certo. Né? Se você faz alguma coisa em prol do Evangelho, aquilo está dando certo, então Deus está aprovando. Não, isso é bíblico, o Espírito Santo está ali, os anjos estão cooperando. E aí a gente vê, por exemplo, igrejas fazendo estratégia, enchendo as igrejas, né? Igrejas, por exemplo, que tinha 100 membros e de repente em 2 anos vai para 500 membros. Qual é a estratégia que a gente está usando? Se está dando certo, então eu vou copiar. Mas aí a gente cai naquela verdade que nem tudo que dá certo é o certo. Você tem que ver se é bíblico e mais, se é mandamento bíblico. Né? Porque tem muitas estratégias que na verdade são mais para encher a igreja do que para converter o povo. Né? Então nós temos que ver muito isso. E quinta finalidade é quais as estratégias que eram bíblicas que se tornaram antibíblicas, quais que não são bíblicas, mas que não quer dizer que sejam antibíblicas. Porque muitas das vezes você encontra uma estratégia que não tem base bíblica e nem mandamento bíblico, mas não significa que ela seja contra a Bíblia. Existe uma diferença muito grande acerca disso. Porque tem gente que acha isso, não, para você fazer alguma coisa tem que estar ali tudo na Bíblia. Mas tem muita coisa que não está na Bíblia, mas não significa que confronta a palavra de Deus, que confronta o Evangelho, que confronta a Bíblia. Mesmo porque já se passaram 2000 anos. Não é? Então, quer dizer, toda a cultura da época, quando o Evangelho nasceu, né, lá na Ásia, é completamente diferente da cultura de hoje. Não é? Então, existem algumas coisas, por exemplo, que você não vai encontrar na Bíblia, mas que não é antibíblico. Por exemplo, o termo Trindade é uma discussão hoje, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quer dizer, são 3 deuses num só. Quer dizer, você não vai encontrar esse termo Trindade em lugar nenhum na palavra de Deus. Mas ele não é antibíblico, porque quando você vai analisar alguns textos bíblicos, você vai ver claramente que ele aponta para a questão da chamada Trindade. Tá? Obviamente que isso é uma discussão que eu estou trazendo aqui simbólica, que não é o tema central da palestra e do seminário que nós estamos realizando hoje.
A minha ideia é não demorar muito nesse tema. Eu entendo que existem alguns temas, porque esse tema ele é complexo. Entendeu? Se você for realmente pesquisar ele a fundo, ele é muito complexo. Porque existem dezenas e dezenas de métodos e de estratégias que hoje a igreja usa, que você vai analisar ponto a ponto, você vai ver coisas assim absurdas dentro dela. Né? E que muita gente acha que está certo, muita gente acha que é bíblica, mas a ideia é trazer um panorama geral, né? Uma coisa assim muito geral nesse sentido, exatamente para que a gente possa ter uma noção básica, né? E mesmo porque esse é um mini seminário, é uma palestra que nós estamos fazendo até porque como o ministério está nascendo agora, quer dizer, a gente quer trazer algumas bases bíblicas para aquilo que a gente crê, para aquilo que o ministério crê. Quer dizer, o ministério ele não está nascendo, como é que eu vou dizer assim, sem base, sem consistência, sem fundamento, sem pilar. Não é? Todo chamado de Deus, ele tem que ter um fundamento. Todo ministério que nasce, você tem que ter fundamentos sólidos para isso, entendeu? Então essa é a nossa ideia. Dito isso, vamos à primeira finalidade. Eu coloquei aqui, vamos descobrir se é bíblico usar estratégias para pregar o Evangelho. Não há dúvidas de que o precursor, o pai das estratégias de evangelistas, de evangelização, foi Paulo. Mas antes de falar dele, quero analisar algumas atitudes de Jesus que nos revela que ele usou estratégias. Quer dizer, quando Jesus começou o seu ministério com aproximadamente 30 anos de idade, você não vê nenhum texto bíblico de forma clara dizendo assim, Jesus usou essa estratégia. Dentro da narrativa da missão de Jesus, você vai ver ele usando as estratégias. Por exemplo, João capítulo 4, quando ele vai ter com a mulher samaritana. Né? Ele é o Messias, esperado pelos judeus e até mesmo pelos samaritanos. O samaritano era uma mistura, né, entre gentio e judeu. E os samaritanos eram discriminados pelos judeus puros, que não tinha mistura nenhuma. Né? Talvez alguém poderia chegar e falar o seguinte, não, Jesus poderia imediatamente chegar para a mulher samaritana e falar o seguinte, olha, eu sou o Messias que vocês esperam. Mas ele não fez isso, ele usou de estratégia. Né? E qual foi a estratégia que ele usou? Duas. Ele usou a função, ou podemos dizer a profissão da mulher samaritana, que era tirar a água do poço, e usou a nacionalidade dela. A primeira coisa que ele fez, quando ele teve com a mulher samaritana, né, lá no poço, ele falou o seguinte, mulher, dá-lhe de beber. Ele usou de estratégia, né? Porque ele queria comunicar uma coisa maior, mas provavelmente se ele fosse diretamente no assunto, talvez ele não teria o êxito necessário que ele queria ter em atingir de forma muito mais profunda o coração da mulher samaritana. Então ele foi direto o quê? Na profissão dela, né? Na função dela. Qual era a função que ela tinha ali na hora? Pegar a água do poço. Em contrapartida, ele sabia que a água tem uma conotação clara com a sede. Então ele viu que naquela mulher havia uma outra sede muito mais importante a ser saciada do que a água em si, né? Que era a sede espiritual, que era a sede da verdade. Ela queria uma resposta para os conflitos, provavelmente conjugais, porque no texto diz que ele manda chamar o esposo, e aí ela começa a revelar, né, claramente que na verdade não tinha marido. Aí ele, opa, é aí que eu vou chegar. Então ele primeiro foi nas beiradas, até chegar ao centro, né? Sabe, quando você vai comer uma sopa bem quente, você vai aonde primeiro? Pelas beiradas, para não queimar a boca, para você saborear, até que quando está tudo perfeito, frio, na temperatura exata, você faz o quê?
você já está lá no centro comendo. Então, Jesus usou essa estratégia. Ele usou a nacionalidade por quê? Porque ele queria pegar uma controvérsia, que era a questão dos samaritanos que não se comunicavam, para criar o interesse da mulher samaritana em ouvi-lo. Né? Porque, gente, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Já que não se comunica, eu vou criar uma controvérsia. Tá? Eu vou chamar a atenção dela. Então, quando Jesus fala assim com ela, dá-me de beber, mas como pode você me pedir água se os judeus não se comunicam com o samaritano? Aí ele pega fundo e consegue atingir e conquistar a mulher. Uma outra estratégia, por exemplo, que Jesus usa, está claro, né? Reunião de um grupo pequeno de pessoas para lhes transmitir mais de perto os seus ensinos. Às vezes, quando a gente lê os textos bíblicos, parece que Jesus só tinha os 12 discípulos, né? Os 12 apóstolos. Porque, assim, são muitos textos que falam sobre eles. Né? Jesus se reúne com os 12, Jesus fala com os 12. Então, parece que Jesus só tinha os 12. Né? Não, Jesus tinha centenas e centenas de discípulos. E muitas das vezes, as narrativas bíblicas, por exemplo, lá em Mateus 5, no sermão da montanha ou do monte, ele reúne aquela multidão e começa a falar para os seus discípulos. Não? Eram milhares de pessoas que estavam escutando. Mas Jesus, de vez em quando, pega só aquele grupo de 12 e aí começa a ensiná-los particularmente. Por quê? Eles eram especiais, né? Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, é porque você ensinar um grupo pequeno de pessoas, né, é muito melhor, e isso é explicado por estudos, por cientistas, não é? É muito melhor do que você ensinar um grupo enorme de pessoas. Tanto que as escolas, por exemplo, têm que ter uma quantidade X de alunos. Não é? Porque senão o ensino se dispersa. É muita gente junto, um fala com um, um fala com o outro. Quer dizer, a atenção não é a mesma coisa de ter 4, 5, 10, 15. Quem é o palestrante, o pregador, quer que tenha multidão. Né? Mas, na verdade, quando tem um grupo pequeno de pessoas, né, o aprendizado se torna muito melhor e mais eficaz. Então, Jesus pega 12 e aí, para transmitir os ensinos de forma bem mais profunda, de vez em quando ele usa essa estratégia para poder ensinar o reino de Deus e se tornar mais eficaz. Uma outra estratégia, por exemplo, que ele usou foi a questão dos 70. Lembra de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 8? É curioso essa estratégia. Por que é curioso? A gente tem até um fundo musical muito bom, né? Por que essa estratégia? Você percebe o seguinte, lá em Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 8, Jesus pega 70 discípulos, e o texto diz discípulos, para você ver que ele não tinha só os 12, né? E os divide de 2 em 2. Eu fiz mais ou menos a conta, dá em torno de quase 35 pares de pessoas. E aí ele fala o seguinte, vá de cidade em cidade e pregue o evangelho do reino de Deus. Se tem aproximadamente 35 pares, de uma única vez, eles vão atingir quantas cidades? 35 cidades. Quer dizer, ele vai atingir, ele usou a estratégia de 2 em 2 por alguns motivos. Primeiro, para atingir o maior número de cidades possíveis. Né? 35, quer dizer, ele pega, vamos imaginar que a gente, aqui no Ministério Voltados para a Cruz, tenha 70 discípulos, e aí a gente reúne ele, olha, vamos dividir vocês de 2 em 2, e agora vocês dois vão para Nova Brasília, vocês vão para a Vila de Cava e tal. Quer dizer, no único dia, nós iremos atingir 35 bairros. Né? Então, para você ver, a ideia de Jesus era atingir o maior número de cidades possíveis em apenas um único dia. Né? Enquanto que se os 70 saíssem em grupo, né?
para evangelizar e ficassem juntos, né, não ia ter a mesma amplitude que duas pessoas atingiram. O evangelho atingiu. É uma coisa interessante isso. Um outro fator bastante interessante é o seguinte: o texto diz que essa dupla, né, esses dois, tinham que chegar numa cidade e se hospedar numa casa. Já imaginou? Numa casa, hospedar 70 pessoas? Quer dizer, o fardo, entre aspas, para aquela casa sustentar, ficou muito menor do que sustentar 70 pessoas. Ou, em outras palavras, 70 missionários. Né? Eu vou pegar 70 missionários, vou levar para uma casa, e aí, quer dizer, cada casa de cada cidade, uma casa de cada cidade, pegou 2 discípulos e ali os sustentou. Né? Deu pão, deu alimentação, deu almoço. Então, para você ver como Jesus utilizou as estratégias. Né? E aí nós entendemos o quê? Que não é pecado nós termos a estratégia. Por exemplo, né? Vocês que vão ver esse vídeo, esse estudo, estão vendo aqui uns sapatos, né? Que tem aqui. Quer dizer, foi usada uma estratégia sábado passado de culto das mulheres, né? Onde o tema foi mulheres superpoderosas. Né? E aí nós, para chamar, porque mulher gosta, né? Gosta de bolsa, gosta de sapato, quer dizer, nós decoramos de uma forma que atraísse a atenção das mulheres e ela achasse bonito, fosse aconchegante. Então, quer dizer, a estratégia realmente não é pecado. E uma outra estratégia que Jesus usou foi a questão das parábolas. Né? As parábolas na época eram muito comuns. Os mestres, os rabinos, trazendo realidades espirituais, né? Realidades do cotidiano, através de parábolas, de contos, de histórias, até para fixar melhor o entendimento e que o povão que não tivesse o conhecimento que os rabinos ou que os mestres tivessem, pudessem entender de forma bem mais clara. Dito isso acerca de Jesus, tá? Para que a igreja entendesse, né, e entenda que ele também usou as estratégias, vamos à questão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, não há dúvidas de que ele é a figura, que ele é o apóstolo, que inaugurou de forma bem mais profunda e enfática a questão de pregar o evangelho utilizando métodos, utilizando estratégias. Eu coloquei aqui, Paulo, numa de suas epístolas, fala textualmente que usou de estratégias para ganhar almas. 1 Coríntios, epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 20 ao 23. É um texto que fala assim, de forma muito clara. Esse texto fala assim, que ele usou estratégias para pregar acerca do reino de Deus. Diz assim, para os judeus, tornei-me judeu, para ganhar os judeus. Olha só a estratégia. Qual foi a estratégia dele? Ele já era judeu, mas ele tornou-se mais judeu ainda com relação à lei, né? A gente vai ver que ele usou alguns preceitos da lei para tentar atingir o seu povo, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estamos sem lei para com Deus. Aí ele fala acerca dos gentios aqui, porque os gentios não eram judeus, então eles não obedeciam à lei. Então ele usou a estratégia como se fosse um gentio, embora não seja, né, não fosse para ganhá-los. Para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de todos os meios vir a salvar alguns. Esse texto
pregar o Evangelho. A grande questão que nós queremos chegar, e esse é o tema principal desse estudo, é: não confie nas estratégias mais do que no Evangelho. Por quê? Porque muitos usam esse texto aqui, principalmente esse versículo aqui, quando diz assim: tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios. Olha só o termo: todos os meios via salvar alguns. Aí alguém fala o seguinte: bom, então eu vou usar de todos os meios, de todas as estratégias possíveis para pregar o Evangelho. Alto lá. Espera aí. Não é bem assim. Porque embora ele fale aqui, usei de todos os meios, tem um outro texto que ele fala o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, por isso que é importante essa questão, porque hoje você vê o seguinte: em vez da igreja influenciar o mundo influenciou a igreja. Literalmente. Né? Quer dizer, ao invés do mundo estar usando o que nasceu dentro da igreja, a igreja está usando cada vez mais o que nasceu do mundo. Né? Então, por mais que ele fale aqui que ele usou de todos os meios, esses todos os meios não significa que ele usou coisas, aquela máxima que tem, né? Os fins justificam os meios? Não. Em hipótese nenhuma. Não é? De maneira nenhuma. Então, alguns usam esse argumento para trazer a questão do evangelismo, não é? O argumento de que qualquer coisa que, entre aspas, não seja pecado, não é? Para o seio da igreja, e a igreja usar como forma de evangelizar, como forma de utilizar para pregar o Evangelho. Eu coloquei aqui na apostila: Paulo utiliza o conhecimento que tinha da religião pagã para pregar o Evangelho. Né? Uma outra estratégia. Atos capítulo 17, por exemplo, a gente vê essa verdade. Atos capítulo 17, versículos 22 a 23. Olha só o relato de Atos. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, ele pensou o seguinte: o que eu vou usar para atrair a atenção deles para o que eu vou falar? É interessante isso. O que eu vou usar? Deve ter alguma coisa aqui na cultura deles, até mesmo na cultura pagã, né? Que eu não vou me contaminar, ou seja, que não é errado, biblicamente falando, né? E aí eu vou usar para chamar a atenção deles. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais, sem conhecer, que eu vos anuncio. Infelizmente, a grande maioria não gosta de ler. Mas se vocês um dia tivessem a oportunidade de ler um livro, o Fator Melquisedeque, esse livro, Fator Melquisedeque, explica o porquê que o apóstolo Paulo falou isso. Esse Deus desconhecido aqui, existe um motivo, existe um porquê. Né? Quer dizer, aquele povo cultuava um Deus que eles não conheciam. Né? Mas esse Deus que eles não conheciam, aconteceu um fato dentro daquela cultura, né? Que na verdade apontava para o Deus verdadeiro que o apóstolo Paulo estava falando. Ele pega isso, né? Que não era um Deus pagão, mas que aquele povo nem conhecia que Deus era, e aí começa a pregar o Evangelho. Né? Então, para você ver, quer dizer, às vezes a gente faz um churrasco, né? Futuramente nós vamos reunir os homens dessa igreja e vamos estar fazendo uma estratégia para socializá-los, para, de uma certa forma, pregar mais o Evangelho, trazer outros, ter mais relacionamento. Pode ser através de um churrasco, né? Pode ser, tem um
gosta de futebol, trabalha em futebol, né? Enfim, uma série de coisas. Então, nós entendemos isso. Está aqui, na apostila. Mas é nesse texto que lemos que muitos que utilizam de estratégias usam o argumento de que vale tudo para se pregar o Evangelho. Filipenses. Vamos lá em Filipenses capítulo 1. Livro de Epístola de Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Talvez alguém queira ler, né? Se alguém achar também. Filipenses capítulo 1, né? Filipenses capítulo 1, versículo 9. Mas eu vou ler aqui rapidamente, espera só um pouquinho. Ó, Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 18. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, né? Para que aproveis as coisas. A prisão de Paulo contribui para esse aqui. Versículo 12 em diante. Não é versículo 9 não. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram, contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros fazem com boa intenção. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? Olha só o termo. Mas que importa? De qualquer forma, contudo que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Aí, quem utiliza de tudo quanto é estratégia para pregar o Evangelho, ele fala o seguinte: mas que importa? De qualquer forma. Então não importa a forma. Se não é pecado, eu vou usar. Se não é antibíblico, entre aspas, eu vou fazer. Sabe aquela máxima que a gente aprendeu? Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Quer dizer, todo texto tem um contexto. Né? O fato dele falar que de qualquer forma não está dizendo que a gente pode usar de todos os meios, né, para se pregar o Evangelho. Lembra? Ele corrige isso. Ele diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É uma questão lógica. É uma questão clara. Está óbvio isso. E a coisa está numa proporção tão terrível, tão terrível, que hoje em dia você vê um absurdo, por exemplo, de gente falando o seguinte: bom, eu sou casado, a minha esposa, estamos legalmente casados, então nós vamos fazer um filme pornô, né, para usar de estratégia para apimentar a relação sexual dos crentes que estão quase se separando porque não estão bem sexualmente. Tem isso. Isso, que é o cúmulo do absurdo já, se você for analisar, existem coisas ainda muito piores que essa. Porque aqui está, de qualquer forma, de todos os meios. Né? E aí a gente vê esses absurdos acontecendo no seio da igreja. Hoje deve ter uns 40 graus, né? Porque embaixo dessa estufa aqui, quase 10 horas da manhã.
E nós estamos suando, pingando, de uma maneira assim muito forte, né? E daí para pior, né? Porque o calor realmente vai piorar muito por causa do aquecimento global. Então a gente vê esse argumento. Por isso que a ideia de trazer essa questão das estratégias, porque a grande maioria hoje dos que são crentes e os que estão na igreja são desviados de outras igrejas e que participaram de algumas dessas estratégias. Outros vieram de outras igrejas, né? E que ainda têm na sua consciência muitas coisas que eles fizeram naquela época, né? Em outras igrejas que acham certo, porque falaram que é bíblica, e algumas delas têm até base bíblica, mas não é mandamento bíblicos. Outros são completamente antibíblicos. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo usando as estratégias, você vai ver que ele não foge à sua consciência. Chega uma certa hora que ele chega e fala o seguinte: olha, eu coloquei a minha consciência à prova e eu vi que não tem nada de errado com ela. Tá? Eu percebi claramente que eu não fiz nada que pudesse ser contrário à pureza do Evangelho. Porque ele entende, não é, que tem coisas que são lícitas, tem coisas que não são pecado. Porque quando ele fala assim, tudo me é lícito, ele está falando de coisas que não são pecado. Ele está falando de coisas que hoje você encontra assim uma expressão: essa igreja pode fazer tudo, menos pecar. Tem coisas que é uma linha tênue entre o não pecado e o pecado. Tá? Por exemplo, eu particularmente não considero ver novela pecado. Mas eu não vejo novela. Porque fatalmente, se eu conseguir ver a novela, não me envolvendo emocionalmente com tudo que está ali, que eu acho impossível, tudo bem. Só que não tem jeito. Eles colocam a trama de uma forma tão bonita, tão linda, tão espetacular, tão maravilhosa, que você vai torcer que o camarada que está convivendo há 30 anos com uma mulher que ele não ama mais, que ele sofre com ela, para ser feliz com uma outra de 20, com uma outra de 30, né? Porque vale tudo para ser feliz. O mais importante é ser feliz. Essa é a ideia. E aí, mesmo que você saiba que isso é errado, né? Mesmo que você saiba que não é motivo para se separar, né? Ah, poxa, mas ele já não ama mais, não é? Ué, dá o seu jeito. O amor é um mandamento. O amor não é uma coisa que você espera sentir. Amai-vos uns aos outros. O mandamento, ele está mandando, amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei. Então não importa o erro que ela tenha, não importa o problema que ele tenha. Se não está enquadrado dentro dos dois requisitos, que é morte de um dos cônjuges, né, ou prostituição, adultério, tem que comer a carne e roer o osso. Né? E aí você olha aquela trama toda, entendeu? Você vai se envolver com aquilo. Né? Tinha uma novela, por exemplo, que tinha um camarada que era casado e tinha mais 2 mulheres. Chegou uma hora que a opinião pública já estava praticamente torcendo que ele ficasse com as 3. Né? Pô, como você sabe disso que você não vê a novela? Mas eu leio. Eu leio. Né? Então, quer dizer, aí esse sentimento acaba se tornando o quê? Pecado. Filmes. Eu vejo filmes. Mas assim, tem a grande maioria deles eu não vejo. Porque às vezes está lá, né? Tem mais cena de sexo, né, do que outra coisa. Que não é pornô, imagine se fosse. Não é? E aí você vai percebendo que, opa, aquilo que o apóstolo Paulo falou é mais pura verdade. Tem coisas que me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Me convém participar. Não é? Então é muito interessante isso. Por isso essa questão de estarmos hoje falando acerca de estratégia. Eu gosto muito de
de Hebreus, se eu não me engano, capítulo 12, versículo 14, ou capítulo 14, versículo 12, eu não lembro agora, que diz assim: deixando o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Perceba que ele coloca o pecado numa categoria e o embaraço no outro. Perceba que o texto de Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, se foi Apolo, ou o apóstolo Paulo, ou Pedro, ele diz que o embaraço que ele não coloca na mesma categoria de pecado, ele manda deixar. Então, que história é essa que eu posso fazer tudo, menos não pecar? Você tem que ter um bom senso. Tá? Você tem que saber, tá? Você tem que ter um equilíbrio, porque a Bíblia diz que Jesus vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante alguma. Tá? Mancha é uma coisa, ruga é outra. Tá? Então, você vai ver que Deus exige da igreja a perfeição. Somos perfeitos? Não. Só conseguiremos ser perfeitos quando sairmos desse corpo, quando o corpo for glorificado. Mas a Bíblia diz claramente que nós temos que buscar a perfeição. É por isso que a igreja saiu de um estado de exagero. Eu me converti, eu tenho 28 anos, existia de fato exagero. Homem não pode deixar a barba crescer, isso é pecado, era um exagero, excluir, não podia jogar bola, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Né? E entramos para um outro extremo, que é a liberalidade total. Hoje você pode fazer praticamente tudo. Tá? Aí, embora tinham coisas que eram exageros e que de fato não tinha por que exigir da igreja, se nós formos fazer um parâmetro daquela época para de hoje, eu acho que aquela igreja está mais salva do que a de hoje. Se a gente for fazer um parâmetro de forma bem profunda. E hoje, se você vai contra a muitas dessas coisas que são usadas pela igreja, você está sendo o quê? Religioso. Você está sendo o quê? Fundamentalista. Você está sendo o quê? Santarrão. Não? Quadrado. O pastor Israel falou quadrado. Não? Porque na verdade você está indo contra a essas coisas. Eu sou livre, então já que eu sou livre, eu posso usar todos os ritmos dentro da igreja. Obviamente que a palestra não nos permite isso. Né? O estudo que nós fazemos é um estudo muito raso, que não dá para você falar pormenor acerca do funk, acerca do samba, né? Acerca do heavy metal, acerca disso, né? Acerca daquilo, a origem, o fundamento, se dá ou não para usar. Não há como fazer isso dentro de uma palestra dessa. Mas uma coisa eu garanto, e eu tenho plena convicção: a igreja erra quando traz essas estratégias para a igreja. Né? Quer dizer, você chegar a pegar uma música do Creu e transformar, quem lembra aqui do Creu? E transformar isso numa melodia gospel, numa melodia evangélica, para mim é uma profanação. Mas todos os ritmos são de Deus. Eu biblicamente entendo que Deus criou as notas musicais, mas os ritmos, a nível da terra, quem criou foi o homem. E a nível do céu, quem criou foi Lúcifer, antes da queda dele. Está claro lá em Isaías, se eu não me engano. A Bíblia diz que quando ele foi criado junto com ele os tamborins e os pífanos. Então há uma tese teológica de que Deus criou as notas musicais, né? Criou os anjos, né? E junto com os anjos, Lúcifer teve a incumbência de inaugurar a inauguração no céu. Quer dizer, essa incumbência deu a ele um status acima de todos os outros. Quer dizer, dentro desse status, ele teve a incumbência de criar as melodias, os ritmos. Talvez tenha sido até por causa disso a arrogância dele se achar igual a Deus.
Porque já que eu tive a capacidade de ser um maestro, né, e de criar os ritmos a ponto de levar todos à adoração, então eu mereço ser também adorado. Eu mereço ser exaltado. Obviamente que isso são pontos muito complexos, muito profundos, que a gente não vai entrar agora, nesse exato momento. Talvez num outro ponto, numa outra oportunidade, nós iremos entrar. Dito isso, vamos às estratégias mais usadas pelas igrejas hoje. Não há dúvidas de que, no afã de encher igrejas, e alguns por amor às almas mesmo, ou seja, porque tem gente que usa muitas dessas estratégias que, na verdade, a meu ver, não tem nem base bíblica e nem é mandamento bíblico, muitos os usam até inocentemente. Muitos os usam porque amam as almas, querem ver realmente o céu ser povoado, quer ganhar o maior número de pessoas possíveis. Ou seja, eles estão, entre aspas, inocentes no que tange a motivação. Não, então eu vou usar tudo que me vier à mão. E tem outros não, que estão usando essa estratégia mais mesmo para poder encher a igreja, porque o que ele quer é criar um império. A ideia é um império, quer dizer, como que se mostra que eu estou dando certo no Evangelho? Vendo uma multidão aderindo à igreja que eu estou. A Bíblia diz que Jesus foi dado como oferta para o mundo inteiro, mas só alguns serão salvos. A Bíblia diz que quando uma alma se salva, há festa no céu. Para você ver que, embora Deus queira salvar o mundo inteiro, ele fica feliz do mesmo jeito se houver uma única alma. A ideia do ministério Voltados para a Cruz como é que eu vou dizer? Desintoxicar dessa mentalidade megalomaníaca. O que é megalomaníaco? É mania de grandeza, que é uma patologia psiquiátrica. Essa ideia megalomaníaca que eu tenho que ter o maior ministério, eu tenho que ter a maior igreja, eu tenho que ter o maior templo, eu tenho que ter o maior ministério de louvor, eu tenho que ter o maior. Isso é uma ideia, ao meu ver, demoníaca. Porque se isso fosse tão importante assim, Jesus não teria dito para aquela multidão inteira que eles, na verdade, estavam em busca dele, porque eles estavam tendo a oportunidade de não precisar trabalhar mais para comer e beber, porque Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Quando eles viram que não iam precisar mais suar para ganhar o pão nosso de cada dia, vou seguir Jesus. Jesus falou assim: olha, vocês estão me seguindo, não é porque eu sou o Messias, não é porque eu sou o prometido de Moisés, mas porque vocês viram, eu estou falando com as minhas próprias palavras, mas é porque vocês viram que se eu começar a multiplicar todos os dias agora pão, peixe, água, vinho, vocês não vão precisar trabalhar mais. Não vão. Quer dizer, aí trazendo para os dias de hoje. Não. Quer dizer, se eu começar, toda vez que você trouxer uma oferta aqui por tudo que deseja a tua alma, você ganhar rios de dinheiro, você não vai precisar mais estudar para isso. Você não vai nem mais precisar ralar para fazer uma faculdade, para terminar o ensino médio, não, porque toma, tudo que deseja tomar. Eu ganho um salário mínimo lá onde eu trabalho, mas já que eu estou dando esse dinheiro aqui por tudo que deseja a minha alma, então a minha alma quer agora que apareça na minha conta R$3.000 para eu, e aí de repente vai lá, seria muito fácil. Não é assim que a banda toca, não é assim que a palavra de Deus ensina. O que a Bíblia diz claramente? Não te mandei eu, esforça-te
tenha bom ânimo e eu te ajudarei. Quer dizer, primeiro a ação do homem, depois a ação de Deus. Na maioria das vezes, primeiro a ação do homem, depois a ação de Deus. Né? Não, você não quer que o seu casamento melhore, porque eu acredito que não existe casamento perfeito. Eu acredito que não exista. Existe casamento muito bom, as pessoas muito felizes, mas não existe, porque ninguém é perfeito, gente. Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, né? Não existe. Né? Então, quer dizer, você quer que o seu casamento melhore? Primeiro você, depois eu entro. Na maioria das vezes. Obviamente que existem coisas que são sobrenaturais, que aí requer uma intervenção divina primeiro. Mas na grande maioria das vezes é a ação do homem. Então, nós estamos entrando agora nas estratégias que mais se usa hoje para se pregar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Por exemplo, igreja em células é um dos métodos mais eficazes para encher igreja. E é verdade. Dentro da minha visão, e o que eu já pesquisei sobre isso, eu pude escrever um livro de 300 páginas sobre o método da Coreia, do Poyong-Chu, que foi o primeiro método em célula da igreja moderna, sobre o G12, M12 e o MDA nem tanto, né? Mas pesquisar, obviamente, a gente conseguiria incluir dentro desse livro. Mas é um método realmente eficaz. Primeiro, porque tem base bíblica. Mas lembra que eu disse lá no começo? Tem coisas que têm base bíblica, mas não é mandamento bíblico. Tá? A igreja primitiva, até o terceiro século, que foi quando Constantino, entre aspas, se converteu, que é um imperador romano, e decretou o mundo, então, né? Eu gostaria que vocês falassem a hora para mim, que eu estou sem relógio aqui, tá? 10 e 10. 10 e 10, né? A gente começou aqui, ó, 9h20. 9h20, tá? Já estou quase terminando, porque essa parte, né, que a gente vai entrar sobre a questão das estratégias, é uma parte muito importante. A maioria das igrejas, a maioria dos membros das igrejas daquela época se reuniam nas casas. Você vai ver inúmeros textos bíblicos, né? A palavra de Deus falando que eles se reuniam no templo e de casa em casa. Aí quando veio a perseguição, eles só passaram a se reunir nas casas. Não, lembra? Não é base bíblica, mas não é um mandamento. Por que eles começaram a se reunir nas casas? Porque, na verdade, tinha a perseguição. Né? Então, por causa da perseguição, qual era o melhor lugar para cultuar a Deus? Nas casas. Não? Então, tem-se uma base bíblica, pode-se fazer isso, mas não se é obrigado a fazer isso. Não? De formas que a igreja ela pode estar em sistema de célula e não peca por causa disso, né? E pode não trabalhar com célula que não vai pecar do mesmo jeito. Né? É uma questão simples. Agora, que realmente surtiu muito efeito, por exemplo, Poyong-Chu, que foi a igreja da Coreia, a maior, considerada, se não me engano, a maior igreja evangélica do mundo. Tem aproximadamente 800 mil membros. Alguns falam até em uma única igreja. Um templo. Né? Tem denominações, por exemplo, que tem milhares de membros. Né? Espalhado por diversas outras igrejas. Né? A igreja do David Wong-Chu, lá na Coreia, 800 mil membros num único templo. Obviamente que tem cultos um em cima do outro.
Ele se divide em células, foi a primeira. Se você leu o livro dele, alguns livros dele, por exemplo, a Quarta Dimensão, que fez um sucesso enorme, gente, foi uma coisa impressionante. Não? Obviamente que ele é muito criticado em alguns pontos. E como lá o budismo era muito influente, dizem que ele mistura a teoria budista com o cristianismo, mas aí é uma outra coisa que não dá para falar. A gente só coloca um pouquinho de gosto para quem quiser algum dia fazer seminário, já saber que existe muita coisa entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia possa imaginar. Né? Então, se você for entrar por esse campo assim, você vai ver coisas assim tremendas. Mas como estamos apenas querendo trazer como é que eu vou dizer, uma noção sobre isso, né? Realmente surtiu muito efeito e cresceu muito. Eu lembro, quando eu me converti na Igreja Batista, eu me converti no auge, já estou quase terminando. Eu me converti no auge desse modelo na Coreia. Igreja Batista tradicional, em Heliópolis. Eu me converti na primeira Igreja Batista de Heliópolis, com 19 anos de idade. Denominações diversas começou a trazer esse modelo para cá. Igreja Batista, Igreja Presbiteriana e tal. Não deu certo no Brasil. Não deu. Nenhuma igreja cresceu nem 1% daquilo que a igreja da Coreia cresceu. Eu lembro que a gente fazia as células, e eu fui um líder de célula naquela época. A estratégia era fazer tipo um seminário, um mini estudo bíblico nas casas. E olha que tinha muito crente. Eu lembro que eu me reuni com mais de 20 não crentes. Impressionante. Mais de 20 não crentes. Eu pregava o evangelho ali e tal. Aí num dia de semana, eles eram chamados para receber o diploma. Né? A igreja, uma igreja com um espaço, uns 500 membros mais ou menos, lotava. O centro, com mais de 200 cadeiras, tinha cadeiras desse lado, tinha no meio e do outro lado. Né? As cadeiras do meio eram só para eles, eram mais de 200 não crentes. Gente, eu falava assim, gente, não é possível, esse pessoal vai se converter. Fazia esse apelo. Era 2, 3, 4, 5. Acontecia alguma coisa no mundo espiritual, ou sei lá o quê, que não deu certo. Quer dizer, aí esse modelo foi esfriando. Resultado, pouquíssimas igrejas continuaram usando ele até chegar o G12, que aí a gente vai falar de forma mais enfática no próximo estudo, né? Até chegar a questão do G12. Mas foi um modelo que deu muito certo em outros lugares. Na Coreia, né? Em outros países. Mas no Brasil, talvez por causa da cultura, né? Por causa de uma série de fatores, não deram certo. A igreja primitiva se reunia nas casas, nós já falamos isso. Mas isso não quer dizer que era um mandamento para que se fizesse isso sempre. Né? Ou seja, nós, igreja, não precisamos nos reunir, nos dividir, né, de casa em casa para fazer isso. Pode fazer, não é antibíblico, não é pecado, mas isso não significa que precisemos fazer isso. As igrejas em células que mais deram certo foram o modelo da Coreia, G12, M12, o MDA. Para mim, são os encontros que é o carro-chefe dessas igrejas. A gente vai falar depois. Né? Se você for analisar quem foi do movimento G12, M12, como a grande maioria de nós fomos, você vai perceber claramente que se ganha muito mais gente nos encontros do que nas células. Infinitamente mais. É verdade? Por quê? Porque o encontro são 3 dias. Que a pessoa fica lá, não adianta. É emparedada. Deus que empareda a pessoa.
Obviamente que existem algumas metodologias dentro do encontro que nós consideramos exageros.